Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha eu novamente para mais uma aula de matemática e nós vamos começar com a nossa correção, da tarefa de casa. Vamos começar pela correção da ficha, tá certo? Ficha páginas 59 e 60. Ainda sobre medida de tempo, revisando conteúdos. Nós temos a ficha, do capítulo 2, onde a primeira questão diz assim: observe o convite de aniversário de Bianca, que fará uma festa com o tema super-heróis. Depois responda os itens a seguir. Bem, aqui nós temos o convite, Bem, aqui fala festa para super-heróis. Nós temos, venha comemorar comigo meu aniversário de 9 anos. E bem do lado aqui nós temos a data do aniversário, que é 23/5/2020. A hora é 13 horas até as 20 horas. E o local é na casa de festas ABs. Então a questão é o seguinte: em que mês será comemorado o aniversário de Bianca? Nós vimos bem aqui que a data de aniversário é 23/5/2020 e que ele pergunta somente o mês. Então, no mês 5 corresponde ao 5º mês, do ano. Então, começando de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, o mês 5 corresponde ao mês de maio. Correto? Na B nós temos, escreva a data da festa de aniversário de outra maneira que você conheça. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a escrever a data de várias formas, sempre colocando o dia, o mês e o ano. Você pode escrever separando com tracinhos, com barras, ou até mesmo escrevendo por extenso, tá? Então, você vai escrever da melhor forma. Aqui a tia Edilande vai dar apenas uma ideia. 23 de maio de 2020. Ou 23 de maio de 2020. Certo? Como no convite está, com barrinhas, vamos colocar aqui uns tracinhos bem aqui, 23/5/2020, para não repetirmos as barrinhas lá da data do convite, tá certo? C. Consulte um calendário e veja em que dia da semana será a festa. Então, consultando o calendário, certo? No livro de vocês não tem o calendário do mês, certo? Do mês de maio. Mas como foi a atividade de casa, tenho certeza que vocês consultaram em casa em que dia cai o dia 23 de maio, certo? Cairá num sábado, certo? Em um sábado. Certo? Ok aí? Vamos passar para as seguintes questões. Registre nos relógios a seguir a hora de início e a hora do fim da festa. Lá no convite, dá para perceber o horário, Tem o horário que vai começar a festa e o horário que vai terminar. Então, o início da festa é 13 horas, 13 horas. Vamos escrever aqui bem. 13 horas, que corresponde no período depois do meio-dia, Depois do meio-dia, nós lemos 13 horas e vai terminar às 20 horas. 20 horas. Certo? Isso aí é o relógio digital. Aí nós temos esse relógio aqui. Vamos representar esses horários no relógio de ponteiros, tá? Esse é o digital e esse é o relógio de ponteiros. Então, início 13 horas. Sabemos que depois do 12, depois do meio-dia, nós contamos 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16, ok?
Então, o menor ponteiro estará apontando para o 1 e o maior para o 12. 13 horas, tá? E o término, 20 horas. Vamos lá contar? Depois do 12, nós teremos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas. O ponteiro menor vai estar no 8 e o maior no 12, certo? Que vai corresponder às 20 horas. Ok? Vamos para outra questão. Então, quanto tempo durará a festa de aniversário de Bianca? Então, dá para a gente perceber a diferença, né? Vamos voltar lá no relógio novamente e vamos ver quanto tempo durará a festa de Bianca. Se vai começar às 13 horas, né? E vai terminar 8. Se começa aqui às 13, vamos supor bem aqui, 13 horas e vai terminar 8. Vamos contar quanto tempo falta, quanto tempo, né? Ó, quanto tempo durará a festa de aniversário de Bianca? Vamos contar a partir do 13, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, para 8 vai dar 7 horas. Durará 7 horas. Ok? Do 1 para o 2 é 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, para 8, para as 20 horas, 7 horas durará a festa de aniversário de Bianca, certo? Ficha já respondida, corrigida, agora nós vamos lá para o nosso livro, certo? Vamos corrigir também as páginas 114. Que também foi tarefinha de casa, tá? Na 114 nós temos algumas receitas devem ser seguidas à risca, ou seja, devem seguir bem direitinho, que é para nada dar errado, tá? Veja a receita de pavê de chocolate que Clarice aprendeu com sua avó. Vamos ler lá? Nós temos os ingredientes e temos o modo de preparo. Então, os ingredientes, temos 5 ovos, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 latas de creme de leite, certo? Em soro, sem soro, tá? 3 xícaras de chocolate em pó, 200 gramas de manteiga amolecido, como pomada, tá? 20 biscoitos champanhe quebrados e levemente umedecidos ao leite. Vamos para o modo de preparo, bem aqui. Acompanhe aí no livro de vocês, que eu tenho certeza que dessa forma que não vai dar para vocês verem daí, né? Acompanhe no livro, página 114. O modo de preparo nós temos, na batedeira, bata os ovos com açúcar até ficar volumoso, 10 minutos, tá? Reserve a mistura. Misture o creme de leite com o chocolate, a manteiga, até obter uma pasta e incorpore a mistura de ovo. Em taças, monte em camadas, creme de chocolate, biscoito, com a parte do açúcar virada para baixo, creme de chocolate, biscoito e creme de chocolates. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora e sirva com decoração a gosto. Então, aqui nós temos os ingredientes e do outro lado o modo de preparo. Através dessa receita aqui, nós vamos responder as opções que nós temos aqui abaixo. Clarice bateu os ovos e o açúcar na batedeira por 8 minutos e 45 segundos. Olha lá. Lá na nossa receita tem que bater 10 minutos, né? Bem aqui diz, ó, 10 minutos. Bateu o açúcar e os ovos. Só que Clarice bateu, ó, por 8 minutos e 45 segundos. Quantos segundos faltam para terminar de bater os ingredientes? Sabendo que Clarice bateu em apenas 8 minutos e 45 segundos. Sabendo que é para bater 10 minutos. Então, 10 minutos é para ela
ter batido, né, o açúcar e os ovos. Então, qual é a diferença aqui se ela bateu apenas 8 minutos e 45 segundos? A diferença é de 1 minuto e 15 segundos. Certo? Ela bateu 8 minutos e 45 segundos, sabendo que tinha que bater 10 minutos. Então, houve uma diferença de quê? De 1 minuto e 15 segundos. Só que bem aqui, ó, ele pede, ó, quantos segundos faltam para terminar de bater os ingredientes? Vamos transformar tudo isso aqui, ó, em segundos, tá bom? Sabendo que 1 minuto, ele corresponde o quê, ó? A 60, né? E 15... mais 15, nós vamos ter o quê, ó? 6 mais 1, 7. Faltam quantos segundos aí, ó? 75 segundos. Certo? No total, que corresponde a 1 minuto e 15 segundos. Tá bom? Vamos agora para a página 115. Na página 115 também nós temos, não é, uma atividade relacionada ao tempo, certo? Página 115. Temos a opção B ainda, né? Não é assim? É verdade. Vamos voltar para a página 114. Na página 114 ainda tem a opção B. O irmão de Clarice falou que faltava 1 minuto e 15 segundos. Olha aí, ó. Você concorda? Justifique sua resposta. A professora fez lá de uma forma, tá? Que chegou a 1 minuto e 15 segundos. E você? Você concorda? Certo? Justifique sua resposta. Aí você vai, ó, escrever, vai calcular, vai ver qual foi a diferença aí de minutos e segundos e você vai, ó, registrar a sua resposta, tá certo? Vamos para 115 agora. Marque com o X nas unidades de medida de tempo mais adequadas para cada caso. Então, o tempo do recreio, não é o tempo que vocês têm no recreio na escola. Ele corresponde a quê? A horas, corresponde a minutos ou corresponde a segundos, né? Então, se for em segundos, pessoal, né? Vocês vão passar muito pouco tempo mesmo no recreio, né? Agora, se for em questão de minutinhos, também é pouco tempo. E na sua escola, como é? É em horas? É 15 minutos? É 20 minutos? Hein? O que é que vocês acham? É minutos, não é, pessoal? Ó, a gente passa 20 minutos, 15 minutos, depende da escola, né? Depende da regra de cada escola. Então, é minutos, tá? B, o tempo de toda a manhã na escola. Nós sabemos que na escola, quando nós vamos para a escola, quem estuda pela manhã, no horário da manhã, né? Às vezes estuda de 7 às 11 horas. Então, corresponde a quê? A minutos, a horas ou a segundos. E quem estuda no período da tarde, se começa às 13 horas, né? E vai até uns períodos aí mais tarde, né? Então, corresponde a horas, a segundos ou a minutos? Corresponde a horas, certo? O tempo de preparo de uma omelete. Uma omelete é feita com ovos, não é assim? O tempo para bater, o tempo para colocar os preparos, o tempo para colocar no forno, né, para assar. Então, é questão de minutos, é questão de horas ou é questão de segundos? A sua omelete. Será que você consegue fazer a omelete apenas em segundos? Ou você demora muito para fazer essa omelete? Demora horas? Né? Então, eu acredito que seja em minutos, não é? Minutos, porque o omelete nem é tão demorado, mas também não é tão rápido, tá? O tempo de duração de uma corrida de 100 metros. 100 metros corresponde a quê? Você vai percorrer esses 100 metros em horas, minutos ou segundos, né? 100 metros, mais ou menos, corresponde mais ou menos uma quadra, né? Então, questão de minutos
ou segundos ou horas você consegue percorrer esses 100 metros, né? Vamos colocar em segundos, tá? O tempo de duração de uma maratona de 30 quilômetros. Sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, não é? Então, é questão de horas, é questão de minutos ou é questão de segundos? Será que você consegue percorrer 30 quilômetros, ou seja, 30.000 metros em segundos? Bem difícil, não é? Consegue em minutos ou consegue em horas? Em horas, não é, pessoal? Que é bem mais distante, né? O tempo de duração de um dia é a opção F. O tempo de duração de um dia é horas, minutos ou segundo. Nós sabemos que um dia ele corresponde o quê? A 24 horas. Então, sabemos que não é em minutos, não é em segundos, é em horas, certo? Corresponde a 24 horas. Na página 116, nós temos os relógios a seguir indicam as horas e depois do meio-dia. Escreva como podemos fazer a leitura de cada um deles utilizando formas diferentes. Vamos lá nos relógios? Aqui está indicando, ó, depois do meio-dia. Então, nós temos aqui, ó, 18 horas, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas. Não é assim? Né? Depois do meio-dia, nós contamos, né, com a sequência depois do 12, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas. Então, aqui o relógio está marcando o quê, ó? 18 horas e 40 minutos, certo? Então, falta bem pouquinho, ó. Falta só 20 minutos para 7 horas em ponto, tá? Então, aqui está correspondendo a 18 horas e 40 minutos. Certo? Você tem uma outra forma de escrever. Notem que nós temos aqui, ó, 5, 10, 15, 20. Então, vamos lá, 20, né? Contando 5, 10, 15, 20. 20 para as 19 horas. Certo? Podemos ler dessas duas formas, 18 horas e 40 minutos ou 20 para as 19 horas. Ok? Vamos para o próximo relógio. Próximo relógio, nós temos opção B, que está marcando, né, o ponteiro menor, está marcando, né, apontando para o 12, né, está quase, não está apontando totalmente para o 12, tá certo? Está quase chegando lá, ó, falta apenas 5 minutinhos para chegar no 12, tá certo? Então, como é depois, né, do meio-dia, nós temos, ó, nós podemos ler 23 horas, né, que é depois do meio-dia, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 horas. 23 horas e 55 minutos. É assim? Ou 5, faltam 5 minutos, ó. 5 para meia-noite. Ok? São 23 horas, né? E 55 minutos, ou 5 para meia-noite. Faltam 5 minutinhos para meia-noite, certo? Vamos agora com a lupa na mão. Agora a sua turma fará uma atividade com a ajuda do professor. Imagine que acontecerá uma festa junina na sua escola. Observe a seguir o calendário do mês de junho deste ano. Nós não estamos na sala de aula, né? Mas
Você pode fazer com a sua família, junto com a sua família, tá certo? Você pode ligar, né? Você pode fazer essa festa virtual junto com a sua família, faz o convite à sua família, escolhe um dia, né? Desse mês aqui, ou do mês que nós estamos também, né? Porque nós estamos no mês de julho, certo? Mas você ainda pode fazer essa festa sim. É só ligar, né? Faz uma festa virtual, faz um bolo de milho, pipoca, né? Todas aquelas comidas que existem na festa junina, tá certo? Você pode fazer com a sua família, apesar de nós não estarmos aqui na sala de aula, tá bom? Aí na A diz assim, pense em algumas datas para fazer a festa. Você pode escolher o dia 29, o dia 30, né? Finalzinho de semana, é bem melhor. Com a turma ou com a sua família, realize uma votação para escolher a data. Registre os resultados no espaço a seguir. Não é? No caso, nós não estamos na sala de aula, você vai fazer com a sua família, tá? Converse, ao invés de conversar com seus colegas, converse com a família para decidir o horário da festa. Quando ela deve começar, quanto tempo vai durar e quando vai terminar, certo? Vamos preparar um convitezinho. Vocês vão dizer onde é que vai ser realizada a festa, né? Nós estamos ainda em casa, né? Nesse processo aí de pandemia, nós estamos ainda em quarentena, estamos em casa. Então, por isso que você vai fazer com a família em casa, tá certo? Finalmente, elabore um convite bem legal no espaço a seguir. Certo? Então, trabalhinho para fazer junto com a família. Vamos passar agora para a medida do tempo, tá? Passar para a medida de comprimento, que é capítulo 2. Terminamos agora a medida de tempo e vamos para a medida de comprimento. Nesse capítulo você vai estudar as medidas de comprimento, tá certo? Nós temos aqui algumas informações que antigamente, né, a gente não tinha muito esses instrumentos para medir o tempo, tá certo? Para medir o comprimento, tá certo? Então nós vamos estudar agora o que é o metro, o que é o centímetro, e ver aí algumas atividades relacionadas a esse assunto, certo? A medida de comprimento. De início, vocês vão ver aí na página 118 e página 119, algumas crianças brincando, certo? Algumas crianças estão brincando de cabo de guerra, né? Utilizando aqui uma corda, certo? E outras crianças brincando aqui, ó. Né? Corrida de, vamos supor que 50 metros, 100 metros. Notem que no primeiro, aqui no cabo de guerra, né, eles estão utilizando uma corda. Essa corda pode ter aproximadamente 2 metros e 20 centímetros, vamos supor, certo? E aqui uma fitazinha, né? Para identificar aqui, ó, a fitazinha que quebrou, essa criançazinha aqui está mostrando, né, que ela foi a vencedora, né? Mas que essa corrida aqui, ó, para mostrar que quem chegou primeiro, né, aqui foi mostrado através de quê? De uma fita, né? Quem chegasse primeiro, ó, a fitazinha aqui se partiu, certo? E o que é que tem a ver a corda, a fita com o tema de hoje, certo? Medida de comprimento. Vamos lá? Neste capítulo você vai estudar as medidas de comprimento. A corrida tinha 50 metros, a corda media 2 metros e 20 centímetros. O que significa os termos metros e centímetros? Né? Lá na página Mão na Massa 120, diz o seguinte. As primeiras formas de medir comprimento utilizavam as partes do corpo como instrumento. Por exemplo, palmos, polegadas e passos, certo? Isso muito antes, né, de não existir os instrumentos de medição de comprimento, certo? Antigamente as pessoas utilizavam muito, era o palmo, né, para medir uma mesa ou E também utilizava o que? A polegada, certo? Mas essas medidas, né, geralmente não davam muito certo, porque existiam medidas diferentes e tamanhos diferentes, né? Então, eles utilizavam, mas existia palmos maiores, polegadas maiores ou menores,
Então, poderia haver uma precisão maior, certo? De utilização de outros instrumentos. Vamos mais à frente. Então, mão na massa. Um adulto vai medir o comprimento da linha abaixo com sua polegada e vai anotar essa medida em um papel sem que ninguém veja. Então, ele vai utilizar somente o quê? As polegadas, né? Você vai fazer aí junto com a sua família e vai fazer as seguintes anotações, certo? A medida da polegada do adulto pode ser alguém, qualquer pessoa da sua família, é maior ou menor do que a sua. Então, você vai medir e também o adulto vai medir, vai fazer essas anotações aqui, certo? Meça o comprimento da mesma linha com sua polegada e anote também o resultado, certo? Sem conferir a medida do adulto, você acha que vai encontrar um número maior ou menor de polegadas que o adulto? Por quê? Né? Dá para se perceber que a polegada do adulto é muito maior do que a sua, né? Por você ser ainda criança. Então, faça suas anotações aqui, tá certo? O metro, que é o metro? Quando utilizamos parte do corpo para medir, temos vários problemas, não é mesmo? Como os tamanhos das partes do corpo não são todos iguais, as medições serão diferentes. Olha aí, foi o que a professora falou. Para resolver esse problema, foram criadas várias unidades de medida padrão. As unidades de medida utilizadas em um país constituem um sistema métrico, certo? Então, nesse capítulo, construiremos o metro e conheceremos seus submúltiplos, o centímetro. O metro, né, ó, siglazinha M, e o centímetro, cm. E o milímetro, mm, ok? Para casa, pessoal, vocês vão ter a oportunidade de fazer a atividade, mão na massa, né? Vamos construir um metro dobrável, recorte as 10 tiras da página 15 do material de apoio. Vocês vão precisar ir lá na página 15 do material de apoio de vocês, que está lá no finalzinho do livro, recortar essas tirinhas aí e fazer uma fita métrica, tá certo? Deixa eu só a tia Dilândia procurar aqui a página para vocês, mostrar para vocês qual é a página que vocês vão recortar, tá certo? Página 15, e vocês vão, através do recorte dela, vão, né, colar e fazer uma fita, tá certo? Cole uma sobre a outra, fazendo coincidir com A e B, B com B, certo? A fita que você construiu mede 1 metro e marque com um X o que você pode medir com esse instrumento. Então, essa é uma atividade que vocês vão desenvolver em casa, tá certo? Junto aí com o seu familiar, essa ajuda aí alguém, tá certo? Da sua família para desenvolver essa atividadezinha, certo? Então, para casa vocês vão desenvolver essa atividade e a página 160, a página 121 até a página 123, tá certo? Do seu livro de matemática. Também as fichas, páginas 61 e 62, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.